nome é Elida, eu sou psicóloga. Eu trabalho com preparo e avaliação a candidatos à cirurgia bariátrica e metabólica e trabalho também pelo SUAS, né? Através de um CREAS da região de Goiânia, no serviço do PAEF, que é o Programa de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, né, que tiveram seus direitos violados. Meu exercício profissional me instigou o interesse em fazer uma pesquisa, né? Eu sou aluna do Ensino na Saúde, do programa do MEPS, da Universidade Federal de Goiás, e meu projeto de pesquisa, né? Meu trabalho esteve relacionado a experiências adversas e tendências comportamentais em candidatos à cirurgia bariátrica e metabólica. Nós sabemos que a obesidade é uma doença crônica, é uma doença que não responde à cura, uma doença que responde ao controle, uma doença responsável pela alto índice de mortalidade, baixa expectativa de vida, exatamente por predispor comorbidades, né? No seu curso de desenvolvimento, algumas doenças vão surgindo com a história do aumento do tecido adiposo, colocando o indivíduo vulnerável do ponto de vista clínico, vulnerável também do ponto de vista emocional, tende a ficar a pessoa portadora da obesidade. É uma doença provocada por múltiplos fatores, então é uma doença multifatorial, que tem origem em questões da genética, em fatores metabólicos, fatores comportamentais como o sedentarismo, a má escolha dos alimentos, mas também os fatores emocionais, fatores psicológicos também são responsáveis pela história de ganho de peso e precisam ser melhor investigados. Até o momento, a forma que se tem de identificar a obesidade e em que grau esse indivíduo está em relação à doença é através do cálculo do IMC, o Índice de Massa Corporal. O IMC classifica a obesidade em grau 1, grau 2 ou grau 3. O cálculo do IMC é feito sobre o peso sobre a altura ao quadrado, né? A obesidade é passível do tratamento cirúrgico quando, antecedente à escolha cirúrgica, essa pessoa não conseguiu obter resultados através de outras tratativas, né? E a cirurgia é uma das opções para o controle da doença. É uma doença que tem sido cada vez mais frequente, prevalente, sendo o Brasil um dos 5 países com maior prevalência da doença. A cirurgia vem como uma opção com maior ênfase e destaque a partir do ano de 2000, tanto para os planos de saúde como a rede pública, né? Para a compreensão dessa temática, né, deste estudo, é importante a gente compreender um pouco melhor o que significa as experiências adversas, que tipo de experiências podem constituir a diversidade. Sylvie e Maia, que, né, são estudiosas dessa temática, compreendem a diversidade: abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, exposição à violência doméstica, abuso de substância no ambiente, substâncias psicoativas no ambiente familiar, divórcio ou separação parental, e hoje nós temos visto muito casos de alienação parental. Também outras situações como prisão de membro da família, doença mental, suicídio e negligência física, negligência emocional, ou seja, várias são as experiências consideradas como adversidades. Belles e colaboradores, no ano de 2013, afirmam que o impacto das experiências adversas parecem ser acumulativos, ou seja, quanto maior o índice de experiências adversas, quanto mais experiências de adversidade a pessoa tem em sua história de vida, maior a tendência, maior o risco do desenvolvimento de comorbidades, de doenças, né, ligadas a isso. Outro conceito importante para este estudo é o conceito de neuroticismo. O neuroticismo significa a tendência que o indivíduo tem de vivenciar de uma forma mais intensa o sofrimento psicológico, a instabilidade emocional
e a vulnerabilidade, indivíduos com pouca ênfase nos aspectos positivos dos fatos, e que classificam, né, parecem estar mais associados ao alto índice de ansiedade e de depressão. Então, altos índices de neuroticismo predispõem sintomas de ansiedade, sintomas depressivos. Ormel e colaboradores, em 2013, definem neuroticismo como uma tendência a experimentar de uma forma distorcida os estímulos negativos. Para este estudo, um instrumento que identifica o percentil de neuroticismo foi um instrumento, um teste chamado bateria fatorial de personalidade, e essa primeira definição, que classifica neuroticismo como a forma que o indivíduo tem de vivenciar vulnerabilidade, instabilidade e sofrimento psicológico, é atribuída por alguns autores, né, que elaboraram inclusive o manual da bateria fatorial de personalidade, Nunes, Rutz e Nunes, em 2010. Para melhor compreensão do impacto das experiências adversas na infância e ao longo da vida, este estudo e também os estudos de outros autores, como Fletcher e Schurer, trazem algumas correlações que podem, né, predispor uma cadeia de situações que envolvem risco, vulnerabilidades. Ou seja, experiências adversas na infância podem estar relacionadas a um risco maior de prejuízo social, prejuízo emocional, prejuízo cognitivo. Isso pode estar relacionado também à adoção de comportamentos de risco, que pode explicar, por exemplo, alguns contextos ligados aos transtornos de desvio de conduta, né? Altos índices de neuroticismo também estão ligados a comportamentos de risco, que por si só pode predispor doenças e problemas psicossociais e a morte prematura. Vários estudos correlacionam um alto índice de neuroticismo com algumas tendências comportamentais. Comportamento de risco e baixa adesão ao tratamento é citado por Thomas e Castro, em 2012. Desenvolvimento da obesidade é citado por Maria e Aegashi, né? O alto índice de neuroticismo e o desenvolvimento da obesidade. Outros autores também acrescentam que a vulnerabilidade, o comportamento de risco, o início e manutenção do peso estão ligados ao alto índice de neuroticismo. E Keller e Zagresch, em 2015, citam que o comportamento de comer compulsivo, o comportamento de alimentação emocional e comer fora de casa, o hábito de ficar comendo fora de casa, que são comportamentos que envolvem vulnerabilidade ao ganho de peso, também podem estar relacionados a altos fatores de neuroticismo. Quais são os objetivos, então, desta pesquisa, deste trabalho? O objetivo principal é analisar as experiências adversas e quadro de neuroticismo em indivíduos com ganho de peso corporal que requerem como tratamento abordagem cirúrgica. Os objetivos específicos são identificar ocorrências de experiências adversas registradas em prontuários durante entrevista e avaliação psicológica para cirurgia bariátrica. Um outro objetivo específico é identificar os percentis da escala de neuroticismo, composta por índices percentis de vulnerabilidade, instabilidade, passividade, depressão, da bateria fatorial de personalidade. E um terceiro objetivo específico é apresentar um esquema de tendência comportamental baseado nos estudos de correlação entre resultados da bateria fatorial de personalidade e as experiências adversas. Então, este estudo é um estudo descritivo, é um estudo retrospectivo, porque se dedicou a fazer uma revisão de prontuários entre o período de 2013 a agosto de 2013 a janeiro de 2016, e é um estudo analítico e documental com uma abordagem com maior ênfase qualitativa,
O cenário é uma clínica na região central de Goiânia, onde eu, psicóloga, pesquisadora, sou atuante em uma equipe de preparo e avaliação a candidatos à cirurgia bariátrica e metabólica. Como que critérios de inclusão foram pacientes de ambos os sexos, com faixa etária de 20 a 62 anos. Para aquele momento retrospectivo, de 2013 a 2016, o parâmetro para indicação cirúrgica era obesidade grau 2 com associação de comorbidades ou obesidade grau 3. Então, como critério de inclusão, foi considerado o IMC maior ou igual a 35. E aqueles indivíduos que haviam assinado, né, um campo da BFP que autorizava o uso sigiloso dos dados em pesquisa. Critérios de exclusão estavam relacionados àqueles pacientes que já apresentavam história prévia de tratamento psiquiátricos, doenças psicopatológicas, né? Isso poderia interferir de uma forma, né? De alguma forma, os dados da pesquisa, principalmente o percentil de neuroticismo. E em relação ao N, né, a quantidade de prontuários avaliados foram 132 e os instrumentos analisados foram a entrevista psicológica e o protocolo de respostas da BFP, da Bateria Fatorial de Personalidade. Para a análise de dados, né, então, inicialmente, os dados da entrevista foram coletados, né, foram organizados e tabulados no Microsoft Excel. Que dados foram estes, né, com base na entrevista? Da identificação, né, então, idade, sexo, início do ganho de peso, as experiências adversas também eram anotadas, né, nesse momento. E numa segunda etapa, uma etapa de codificação, né, onde foi realizada uma leitura e releitura exaustiva desses dados, onde foi possível identificar, né, 8 categorias de experiências adversas. Também os percentis dos 5 grandes fatores de personalidade que compõem a BFP foram quantificados, anotados, organizados, tabulados no Excel. E um olhar matemático, quantitativo dos dados também foi utilizado neste estudo. E a estatística descritiva, estudos de correlação entre as duas variáveis que diz respeito às experiências adversas e a BFP foram também utilizados. Como resultados, nós observamos que do N de 132 participantes, 75% são do sexo feminino e 25% do sexo masculino. A idade média geral foi de 36,97. Em relação ao início do ganho de peso, a amostra do sexo masculino reportou o início do ganho de peso com maior ênfase na infância, 54,55%, e a amostra do sexo feminino reportou a fase adulta, com 46,87%. Uma tabela para expor as experiências adversas categorizadas foi elaborada. E essas experiências aqui estão listadas conforme a ordem de ocorrência, né, a prevalência. Então, a experiência de maior prevalência foi a violência psicológica, seguida da violência física. Depois veio a exposição ao abuso de álcool no ambiente familiar, negligência e abandono, exposição à violência doméstica, divórcio ou separação parental, trabalho infantil e, por fim, violência sexual. O que nós podemos observar aqui nessa tabela é que o total de experiências adversas na infância
identifica 73,91%, 11,1% dessas experiências ocorreram na fase da adolescência e 14,98% na fase adulta. A média de eventos adversos por indivíduo foi de 1,57. Em relação aos dados da bateria fatorial de personalidade, então, todos os percentis dos 5 grandes fatores foram organizados, tabulados, conforme já dito, e para avaliação dos percentis, foi utilizado esse parâmetro com base na leitura dos percentis desses 5 grandes fatores, né? Para a BFP, os fatores medianos estão entre 30 e 70. Então, estão dentro de uma zona padrão aqueles indivíduos que apresentam percentil entre 30 e 70. Então, considerando a média dos percentis no N de 132, todos os percentis se apresentaram medianos, estão dentro da média, com exceção do percentil de abertura, que esteve um pouquinho abaixo do considerado como padronização para o teste, um percentil menor do que 30. 3 esquemas de tendências comportamentais foram elaborados. Aqui, estudos de correlação, né, e estatística foram aplicados. E o esquema 1 procurou separar aqueles indivíduos que apresentavam neuroticismo menor ou igual a 70, ou seja, aqueles indivíduos que o neuroticismo eram considerado dentro da zona mediana, né? Esse N foi de 93, nós podemos identificar aqui que à direita estão apresentados a média dos eventos adversos por faixa, por período de desenvolvimento, né? Da infância, da adolescência, da fase adulta. E à esquerda estão as médias dos 5 grandes fatores de personalidade, onde a ênfase maior é dada ao fator de neuroticismo, por ser ele aquele que melhor identifica o estado emocional do indivíduo submetido à bateria fatorial de personalidade. No esquema 1, o que a gente pode observar aqui é uma correlação moderada e significativa entre as experiências adversas na fase adulta e o neuroticismo. A média dos eventos adversos, a média total dos eventos adversos para o esquema 1 foi de 1,48. Observando o esquema 2, onde o neuroticismo é aquele que está acima de 70, né? O N foi de 39 indivíduos e o total de experiências adversas apresentou uma média de 1,77. 20% a mais, ou seja, aqueles indivíduos que apresentam neuroticismo acima de 70, indivíduos vulneráveis do ponto de vista emocional, vulnerabilidade, instabilidade, passividade, tendência à depressão, esses indivíduos têm 20% a mais, né, na média, no total de experiências adversas. Aqui nós podemos notar que existe uma correlação positiva e significativa entre as experiências adversas na fase adulta e a abertura, que apresentou uma média de 31,3. 81,15 foi a média de neuroticismo, uma média considerada alta, né? E o que nós podemos notar aqui é que existe uma tendência de que indivíduos mais jovens, com menor idade, estejam mais propensos a apresentar neuroticismo aumentado. O esquema geral é aquele que aborda o N de 132 e aqui, mais uma vez, as correlações entre as experiências adversas em fase adulta com o neuroticismo e com a abertura. O total, né,
a média das experiências adversas total aqui é de 1,57, conforme também citado na tabela de categorias de experiências adversas. Este estudo, então, né, utilizou-se dos estudos de correlação, né, de Pearson, estatística descritiva também foi aplicada para interpretação desses dados, mas qualitativamente o que foi possível observar? O que nós podemos notar? Que existe uma tendência a comportamento de risco em indivíduos com neuroticismo acima de 70. Esses indivíduos merecem acompanhamento personalizado, acompanhamento multiprofissional personalizado, continuado, né? Porque esses indivíduos apresentam uma tendência ao menor peso durante o pós-operatório, inclusive a tendência também à recidiva de peso. São indivíduos que provavelmente podem retornar buscando novas intervenções. Outra conclusão é que a relação significativa é encontrada entre os traços de personalidade, que é a abertura e o neuroticismo, e também as experiências adversas, principalmente em fase adulta, pode explicar parcialmente estados psicológicos vulneráveis que reforçam ciclos de adversidades do indivíduo em seu meio. Então, ênfase maior, talvez precisa ser dada à história de adversidades, ao percentil de neuroticismo desses candidatos, e isso explica, né, de alguma forma, e expõe esse indivíduo a situações, né, de adversidades, que se não tratadas, se não identificadas, podem continuar, podem persistir, colocando esse indivíduo vulnerável à recidiva de peso, enfim, né? Isso merece uma atenção. É claro que trabalhos futuros podem buscar melhor compreensão sobre essa dinâmica e essa dinâmica dos dados, e a replicação dessas interações e seus efeitos longitudinais é válida, é importante. Conquistar perda de peso sustentável não é uma tarefa fácil, né? Esses candidatos, esta demanda precisa ser orientada, precisa ser acompanhada por equipes multiprofissionais, e só assim esses candidatos podem ter uma possibilidade de controle da doença. Alguns autores são enfáticos em afirmar isso, que o abandono, principalmente do acompanhamento psicológico, do acompanhamento nutricional em pós-operatório, pode estar relacionado à recidiva do peso. As equipes precisam estar atentas ao seu papel de acolher e não negligenciar esse segmento de pós-operatório, né? Buscar, empoderar o candidato, o paciente, do seu papel, do compromisso, da adesão a novos hábitos, da mudança no estilo de vida, né? E da continuidade no período, né, de pós-operatório, porque a doença é uma doença complexa, que não responde à cura, responde ao controle. E o paciente é a peça-chave do processo, não a cirurgia em si, né? É preciso ter mais atenção aos processos de avaliação destes candidatos, né? Promessa de cura, né? A banalização dos preparos, né, tem sido observada, tem sido notada, e isso coloca o profissional, expõe o profissional ao descrédito. Então a desvalorização do profissional acaba ocorrendo, né? O profissional precisa se empoderar também do seu papel, de que variáveis é importante identificar nessa demanda específica, e como tratar isso, como propor acompanhamento para essas questões. Como eu já citei, né, as tendências de responder à pressa, a exigência do mercado em fazer um preparo corrido, imediatista, né, resumido, expõe o profissional ao descrédito e à desvalorização, e nós perdemos assim a oportunidade de acessar o nosso objeto de trabalho, o ser humano, né, na sua subjetividade, na sua singularidade.
Bom, este trabalho trouxe algumas compreensões, alguns achados importantes, né, na compreensão dessa demanda específica e agradeço, fica aqui meu agradecimento pela oportunidade, né, e em outros momentos a gente retoma esses assuntos e outros mais relacionados a ganho de peso, relacionados a adversidades. Obrigada.